E a ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aprovou o fim das cotas raciais no estado. Eu quero ter uma conversa com vocês sobre isso e explicar por que Santa Catarina não precisa de cotas. Vocês já sabem logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. Antes de continuar, um merchan muito rápido da Oficina Profissional. Se você está buscando qualificação profissional, quer aprender uma nova profissão, te convido para entrar no site www.oficinaprofissional.com.br para escolher o seu curso nas áreas de logística, gestão de vendas e representação comercial. O melhor de tudo está no precinho. Os cursos a partir de R$ 60 e melhor, você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão. Tá fácil, tá uma mamata. Corre para a Oficina Profissional e vem ser meu aluno. Meus queridos, o projeto de lei 753 de 2025 passou na ALESC. E esse projeto acaba de vez com as cotas raciais no estado de Santa Catarina. Como nós já sabemos, e você que assiste aqui no canal tem acompanhado, sabe muito bem que eu sempre defendo o estado de Santa Catarina, porque é o estado mais próspero da federação, o estado que tem economia pujante, que tem um setor industrial em cada região e principalmente é o estado mais cristão, conservador do Brasil. Não à toa é o estado mais próspero e o estado que vem recebendo imigrantes e pessoas querendo trabalhar não só do Brasil, como também de países vizinhos. E como vocês já sabem, Santa Catarina tem atraído a ira da esquerda por conta de toda essa questão que envolve a política do Estado, envolve também o fato de Santa Catarina nunca ter eleito um governador petista ou da extrema esquerda, mas o que poucas pessoas falam, e principalmente essa militância raivosa, é que existem 5 catarinenses negros talentosíssimos que fizeram parte da história desse estado. O estado que os meus pais, que são do Rio de Janeiro, escolheram para morar lá no ano de 1977 e constituir família. O estado que sempre valorizou a meritocracia. Então eu queria mostrar para vocês esses 5 catarinenses que precisam ter menção honrosa, não só nesse vídeo, como a história deles jamais pode ser apagada. E vamos para o primeiro deles, Cruz e Souza. Cruz e Souza foi um poeta negro catarinense, nascido no ano de 1861, que ficou conhecido no Brasil numa época em que a literatura era levada a sério. O Brasil naquela época não produzia lixos como Paulo Coelho, por exemplo. E principalmente, ele teve uma ascensão com seus poemas, com seus sonetos, que chamou a atenção de toda a classe literária no Brasil. Foi grande amigo de outro negro muito talentoso, José do Patrocínio, que era um grande intelectual da época. Cruz e Souza escreveu para jornais, escreveu artigos diversos e teve principalmente uma ascensão logo depois do seu falecimento, onde os seus contos foram republicados e transformados em verdadeiras obras que ajudam a contar o Brasil daquele fim do período monárquico. Agora vamos para o segundo intelectual catarinense, ou melhor, a segunda intelectual negra nascida nesse solo. Vamos falar de Antonieta de Barros. Gente, Antonieta de Barros é sensacional. É, primeiro de tudo, a primeira mulher negra a assumir um cargo político, não em Santa Catarina, mas no Brasil. Ela foi jornalista, ela foi professora, foi política, fundou a escola, uma pessoa católica, cristã, e que fez, através do seu mérito, o reconhecimento que virou exemplo para muitas pessoas, porque justamente numa época em que o Brasil tinha acabado de se transformar em república,
teve uma história muito marcada por alfabetizar crianças, adolescentes e até mesmo adultos, porque naquela época toda a população não era alfabetizada. Hoje continua a mesma coisa. A diferença é que as pessoas sabem desenhar letras, né? Ou seja, as pessoas continuam analfabetas, só que aquele famoso analfabetismo funcional. E através do seu mérito, Antonieta de Barros escreveu artigos, dirigiu o jornal A Semana e foi a primeira mulher catarinense a trabalhar inclusive na imprensa. Vejam só que coisa mais interessante, o legado deixado por essa mulher. Agora vamos para o terceiro intelectual negro catarinense, João Rosa Júnior. Cara, João Rosa Júnior, ele foi conhecido como poeta da alma, escritor de sonetos maravilhosos, uma pessoa que teve um trabalho fundamental nesse período pós-abolicionista, nascido no ano de 1881. Ele era regente de bandas, ele escrevia música, ele fazia coisas absolutamente incríveis por conta do seu talento. A música Dai a César o que é de César, tocada até hoje pela Polícia Militar de Santa Catarina, é de autoria dele. E vejam, mesmo tendo uma doença que era o glaucoma, ele nunca deixou de trabalhar, nunca se rendeu a vitimismo algum. E agora vamos para o quarto intelectual negro catarinense, Ildefonso Juvenal. Ildefonso Juvenal foi o primeiro homem negro a se formar em ensino superior no estado de Santa Catarina. Cara, ele foi escritor, orador, militar, farmacêutico e tudo isso sem contar que ele foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico Catarinense. E agora vejam só que interessante, junto com outros homens também negros, ele fundou o Centro Cívico e Recreativo José Boatez, que naquele contexto pós-abolicionismo lutava de forma legítima por direitos civis dos negros. E aqui precisa ser falado sem a demagogia da esquerda, que usa das pautas não para questão de inclusão, mas sim para a questão de separação, de guerra de classe. E era um escritor de mão cheia. Falava sobre a história do Brasil, sobre questões raciais da época, falava sobre história militar, sobre crônicas do cotidiano e também era um excelente biógrafo. E por último, e não mais importante, vamos para o nosso quinto intelectual negro catarinense, Trajano Margarida. Nascido em 1889, quando Florianópolis tinha o seu nome original, o nome que deveria perdurar até hoje, Nossa Senhora do Desterro, ele foi uma pessoa que escreveu sonetos, músicas de carnaval, marchinhas, e era muito conhecido nos circuitos boêmios catarinenses. Começou a ser professor com 21 anos. Em 1917, ele foi nomeado servente da extinta Secretaria-Geral do Estado e logo no ano seguinte já começou a trabalhar na Secretaria do Interior e da Justiça de Santa Catarina. E se não bastasse tudo isso, ele ainda fundou, em 1925, o Centro Catarinense de Letras. Em 1929, ele foi promovido a primeiro oficial da Diretoria de Interior e Justiça do Estado de Santa Catarina. E agora, um bônus. Vamos para o sexto catarinense negro talentoso. Vamos falar dele. Beto Fuscão. Cara, Beto Fuscão simplesmente foi um jogador de futebol genial. Tendo jogado no Grêmio, no Palmeiras, outras equipes e também jogado na seleção brasileira. Foi só uma leve menção honrosa para mostrar que não apenas na parte intelectual, também na parte esportiva tivemos grandes negros que nasceram nesse solo. Agora vejam só que interessante, todos esses nomes que eu citei aqui chegaram por puro mérito. Pior, numa época onde realmente existia toda uma série de preconceitos contra negros que estavam surgindo no cenário intelectual. A gente não pode esquecer que o Brasil também teve Machado de Assis, José do Patrocínio, teve um presidente negro, Nilo Peçanha, entre muitos outros. Ou seja, o Brasil, assim como disse certa vez Gilberto Freire, o Brasil é a prova viva
de um verdadeiro pacto de paz da humanidade. Aqui nesse país, judeu negocia com árabe, negros ocupavam espaço, inclusive durante o período imperial, negros participavam da vida intelectual ativamente durante o Império, assim como também no começo, lá no início da República. Mas, claro, a gente tem que falar isso sem a demagogia da esquerda. E, de fato, pessoas racistas existiam, continuam existindo e merecem ser punidas. Mas aqui eu não falo apenas do racismo de brancos contra negros. Nós sabemos que a militância de esquerda tem trabalhado o chamado racismo reverso. E o pior de tudo, usam para justificar o ódio deles mesmos contra outras pessoas. Mas nós sabemos que essa estratégia por trás da política de cotas nada mais é do que mais uma política feita pela esquerda que justamente visa dividir a sociedade em grupos. É o famoso lema marxista dividir para conquistar. Portanto, com tudo isso que eu mostrei aqui nesse vídeo, nós precisamos lembrar muito bem que pessoas possuem méritos. Uma sociedade harmoniosa, ela precisa existir sempre nivelando pelo mérito. Numa sociedade meritocrática, o filho da faxineira pode entrar numa faculdade e ascender socialmente. Numa sociedade justa, escola pública não sofre nenhum tipo de doutrinação. As pessoas aprendem ciência, aprendem matemática e língua portuguesa. E no fim, o que nós vemos no Brasil hoje, em termos de ensino, é justamente o oposto. Escolas sucateadas, professores mal preparados, muitas vezes ideologizando os seus alunos, um MEC que não sabe colocar materiais da forma correta, sempre utilizando livros com viés ideológico, e por conta disso o Brasil sempre cai no ranking PISA, onde o Brasil aparece em 44º lugar entre 57 países avaliados. Brasil! Mas tudo bem, né? Vai que eu tô errado e quem tá certo é a deputada Paulinha. Não sei. Eu acho lamentável que o Estado de Santa Catarina se proponha a retroagir numa política afirmativa que, lamentavelmente, ainda se faz necessária nesse país. Homens e mulheres pretas, crianças pretas, não têm o mesmo respeito que as pessoas da nossa cor. Meus caros, então é isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, inclusive para aquele teu primo esquerdista que acredita que cotas funcionam. Se você quer me seguir no Instagram, meu arroba tá aqui, ó, Bruno Alemande _. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!